Paz e graça, igreja. Que a paz, o amor de Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém? A todos que estão aqui, a todos que estão nos acompanhando também de casa, através do vídeo. Que Jesus possa mais uma vez nos conduzir, nos guiar nesta aula, né? O estudo que nós estamos fazendo do livro de Atos. Então, convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 19 hoje. Nós vamos dar início ao capítulo 19, mais especificamente nos primeiros 8 versículos. Nós vamos estudar hoje um pouquinho mais lentamente, né, para aprender de fato o que as Escrituras têm a nos dizer nesta aula dominical. O estudo importante do livro de Atos, né, a base do que foi a Igreja de Cristo no início, né, da Igreja do Senhor Jesus. E creio que nós temos muito o que aprender, né, com as Escrituras, olhando para a Igreja no primeiro século, né. Em Atos 18, na última aula, Paulo chega a Corinto, onde ele permaneceu ali por um período, né, trabalhando como fazedor de tendas, pregando o evangelho, né, levando a mensagem. E ali ele encontra Áquila e Priscila. Nós aprendemos na última aula, né? Eles se tornaram companheiros ali do ministério de Paulo. E apesar da oposição dos judeus, que muitas vezes os discípulos encontravam pelo caminho, né, quando eles iam pregando, ensinando pelas cidades afora, a palavra do Senhor disse, né, em Atos 18, versículo 9 e 10, eu deixei no slide também para os irmãos: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Então, às vezes, num momento de dificuldade nossa, né, com relação a pregar o evangelho, a dizer a verdade dada por Deus em Jesus, né, nesse momento ele fala para Paulo, mas também serve para nós, né, não temas, mas abre a boca, fale, né, ainda que doa, ainda que muitas vezes não seja agradável para quem está ouvindo, mas fale, pregue a verdade, né, pregue o Cristo crucificado e ressurreto. Então, a todo momento que Paulo, em suas viagens, encontrava obstáculos, ele tinha certeza que ele tinha o Espírito Santo com ele. Ele tinha certeza que ele estava com Jesus, né? Falando de Jesus. E isso o encorajava a seguir em frente. Então, após um longo ministério ali, que foi frutífero, né? Paulo ele partiu de Corinto e vai agora para Éfeso, onde ele deixa Áquila, Priscila, né? E segue para Éfeso, e em seguida ele retorna a Antioquia, encerrando a sua segunda viagem missionária. Eu imprimi ali o mapinha da terceira viagem para os irmãos acompanharem durante a aula também. E guardem que durante os próximos capítulos a gente vai trabalhar um pouquinho em cima desse itinerário que Paulo fez, né? No final do capítulo 18, então, Apolo, né, que foi destacado aqui como um judeu eloquente, conhecedor das Escrituras, ele apareceu em cena. Então, o que diz respeito ao texto que nós já vamos ler, ele conhecia apenas o batismo de João, mas é instruído com precisão, né, por Priscila, por Áquila, e depois parte para Caia, onde é muito útil ali para a igreja também. Está tudo destacado também no mapinha. O capítulo 18, irmãos, ele basicamente prepara o terreno para o ministério de Paulo em Éfeso, que agora vai ser a cidade central do estudo que nós vamos fazer, no capítulo 19. Ali o evangelho ele vai confrontar tradições religiosas, né, como sempre Paulo vem fazendo, práticas ocultas, estruturas econômicas, enfim, demonstrando de fato o poder e o agir de Deus, do Espírito Santo, em transformar vidas e cidades inteiras. Então, o que nós podemos dizer até aqui é que Deus abriu portas em Corinto, aonde Paulo estava, e levantou o apoio para Paulo, né? Até o momento ele começa a ter mais pessoas junto dele. E a palavra de Deus começa a, de fato, prevalecer ali sobre o medo, sobre a perseguição, né? E também nós vamos perceber nos estudos dos próximos versículos agora, irmão, que nós vamos ler, a correção, o discipulado, com amor, através das Escrituras. Eu vou pedir para os irmãos olhar para a Bíblia agora, Atos 19, versículo 1 ao 7. Vanessa, pode ler para nós os primeiros 7 versículos, se preferir no slide ou então na Bíblia.
Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome de Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Amém. Amém. Obrigado. Antes de adentrarmos a fundo aqui no que nós acabamos de ler, voltando ali para o mapa, Paulo ele percorreu ali a Galácia, né, e a Frígia. A gente vai ver alguns pontos em negrito aí no mapinha e o roteiro inicial, partindo ali do final do capítulo 18, depois cerca de 3 anos em Éfeso, né, onde ele pregou e realizou muitos milagres. Em seguida ele visitou as igrejas da Macedônia e da Grécia, um pouquinho mais acima ali no mapinha, retornando por Troade. Em Mileto ele fez uma despedida ali emocionante, né, com os presbíteros de Éfeso. E continuando a viagem, ele passou por Cós, Rode, Patara, Tiro e Cesareia. E mesmo advertido de que seria preso, ele decidiu, no final nós vamos ver, seguir para Jerusalém, onde ele inicialmente foi bem recebido, mas logo acabou preso. Em resumo, Atos 19, irmãos, narra para nós a terceira viagem missionária de Paulo, né? Partindo ali do final do capítulo 18 até o 21, com foco na permanência dele agora em Éfeso. Uma cidade importante ali da Ásia Menor, né? Se a gente observar bem, centro religioso, comercial, dominado pelo culto à deusa Diana, né? Então, um povo idólatra. E o capítulo mostra o impacto do evangelho em uma cultura que é pagã e como o poder de Deus confronta as trevas. Éfeso era uma cidade formosa, porém perdida em pecado. Olha o que Paulo fala lá na frente, depois dessa visita, em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 12. Eu coloquei no slide para os irmãos também. Ele diz: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então é muito interessante a gente já começar a linkar o que foi feito e o que foi escrito por Paulo posteriormente nas cartas, né? Em específico aqui agora para os Efésios. Então ele chega a uma cidade que é pagã e ele encontra ali alguns discípulos, né? O texto vai dizer, mas Paulo disse que por 3 anos, noite e dia, ele não cessou de admoestar os Efésios. Lá em Atos 20. Também está aqui no slide. E o que Paulo encontrou aqui? Apesar de não sabermos tudo sobre todo esse período de 3 anos, em detalhes, acredito que só uma porção para o nosso entendimento, sabemos que Paulo viu as oportunidades para ensinar em Éfeso como 1 Coríntios 16, 9, uma porta grande e oportuna para o trabalho, para pregar o Cristo. Ficando nessa cidade mais tempo do que qualquer outra que nós já aprendemos até aqui. Né, visitado ali durante as suas viagens missionárias. E como resultado desse período em Éfeso, Paulo disse que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, evidencia que teve frutos, né? Ele prosperou ali, no que diz respeito a pregar o evangelho do Senhor Jesus. Agora, voltando especificamente no versículo 1 e 2 de Atos 19, olha no texto comigo, ó. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, né, que acabamos de explicar, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, né, que nós destacamos aí no mapinha, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, ou seja, alguns que já conheciam alguma coisa, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, quando você ouviu falar de Jesus, ou no processo ali de conversão? E eles responderam: Pelo contrário,
nem ouvimos, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha aqui que detalhe importante. Nós nem ouvimos. Quem é esse Espírito Santo? Após Paulo chegar a Éfeso, ele encontra então esses discípulos. No versículo 7 nós vamos ver que eram 12, que não tinham compreensão completa da fé cristã. Isso nos ensina que nem todo discípulo tem ensino pleno, né? Nós estamos aprendendo constantemente. Nós não sabemos tudo, né? Nós vivemos aprendendo todos os dias. O discipulado envolve correção doutrinária. E nós vamos ver essa ação aqui, feita por Paulo. Porque uma fé verdadeira, irmãos, ela precisa ser acompanhada pela presença de quem? Nós acabamos de ler aqui. O Espírito Santo. Olha o que nos diz Romanos capítulo 8, versículo 9. Irmão Mário, pode ler para nós? Romanos 8, verso 9. Amém. Olha isso. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertencem a Cristo. Então qual que é a condição aqui? É o Espírito Santo, não é? O significado no contexto é que se o Espírito Santo tinha vindo, né, que nós estudamos lá em Atos 2, né, quando foi derramado sobre toda a carne, estes discípulos aqui, eles não estavam cientes disso. E aí no versículo 3, olha lá o que Paulo diz. Então Paulo perguntou, tá, mas se vocês então não conhecem o Espírito Santo, em que pois fostes batizados? E eles responderam, no batismo de João. Né? Como nós já aprendemos também, João Batista ele preparou o caminho para o Messias, para Jesus. Mesmo se esses homens conhecessem apenas o ensino de João Batista, eles deveriam também saber do Espírito Santo, porque o próprio João Batista falou sobre ele. Veja o que João Batista falou lá em Mateus agora. João disse, Mateus capítulo 3, versículo 11. Se você quiser abrir na sua Bíblia e acompanhar no slide, olha lá. Ó. Eu vos batizo com água para arrependimento. Aqui João falando, né? Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele conclui, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, eles eram discípulos de João, foi batizado no batismo de João, mas não conhecia o Espírito Santo. Então, percebe que é como se o entendimento daqueles homens fosse incompleto, né? Sua primeira necessidade ali era atualizar esses conhecimentos. A respeito de quem? De Jesus Cristo. Então, de acordo com o apóstolo João, nós não mostramos a presença do Espírito Santo em nossas vidas com movimentos físicos ou falas ininteligíveis, como nós vemos muitas vezes por aí, né? Mas sim confessando que, 1 João, capítulo 4, versículo 2, Jesus Cristo veio em carne. Que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. É mais sobre isso, né? Voltar no básico, no simples, como a gente viu no sermão passado, né? Nos princípios, nos valores básicos que a Bíblia nos ensina, que muitas vezes são negligenciados. Quando a gente fala sobre batismo, quando a gente fala sobre o Espírito Santo, quando a gente fala dos valores e princípios escritos nas Escrituras, isso é o fundamento básico da nossa fé. E olha o que nós aprendemos agora no versículo 4. Qual que foi a ação que Paulo fez? De Atos 19. Então Paulo disse, João realizou o batismo de arrependimento. Correto. Dizendo ao povo que cresce em quem? Naquele que vinha depois dele. E quem é essa pessoa? O próprio texto diz, Jesus. O batismo de João, obviamente aqui, teria sido o ponto de partida, né, das observações de Paulo, ou das correções que ele começou a fazer aqui, né? Ele deve ter falado, eu supondo aqui, sobre aquele que veio depois de João Batista, né?
Quem que é? A saber, Jesus, o próprio texto fala. E o que ele falou sobre Jesus? E nós também precisamos falar sobre sua morte, sepultamento, ressurreição. É o que eu vou repetir nesta aula várias vezes, porque é a base de todo o evangelho. Que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Teve a sua ascensão, a descida do Espírito Santo em Atos 2, e aí começa a formar e estabelecer a igreja de Cristo de forma organizada, e aí ia crescendo a igreja do Senhor Jesus. O que a fé cristã exige? Ela exige arrependimento, nós aprendemos. A fé cristã exige crer que Jesus foi crucificado e ressuscitado. Então, o Espírito Santo, ele faz o que a partir daí? Lembra que ele estava indagando a respeito do Espírito Santo. O que ele faz a partir dali? Confirma a fé verdadeira, não é? Isso não é uma mera formalidade, irmãos, mas é transformação de fato, né? Quando a gente vem e fala, eu creio no Senhor Jesus, quero ser batizado, aí a gente vai lá e faz todo um rito. Não é apenas um ritual. Tem significado ali, não tem? Tem a sua importância ali. Porque senão Paulo não estaria corrigindo esses aqui. Entende? E aí no versículo 5 de Atos 19, ele vai falar assim, ó. Eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Tá, Lucas, mas peraí, então eles foram batizados novamente? Sim. A resposta desses discípulos aqui no versículo 5 também indica que Paulo contrastou cuidadosamente o batismo que eles receberam com o batismo em nome de Jesus. Porque ele começa a falar sobre isso, e eles falam que fomos batizados no batismo de João. Eles não conheciam nem o Espírito Santo. Por isso eu pergunto para os irmãos, eu coloquei as perguntas no slide porque foram perguntas que eu fiz e gostaria de fazer também para os irmãos. Se o batismo não é importante, por que foi importante para esses homens fazê-lo novamente, né? Se ele é só um ato simbólico, por que eles fizeram? O batismo não é importante? O que vocês acham? Sim, não é? Não é só um processo, igual eu falei, não é só uma formalidade. Tem peso, tem significado nas palavras de Jesus. Um texto que eu gosto muito, que nós já estudamos também, se você conseguir acompanhar comigo ali no slide, ó. Atos capítulo 2, versículo 38. Entre as bênçãos relacionadas ao batismo, está o recebimento do Espírito Santo como um dom. Olha o que o texto diz. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Olha lá o que está escrito. Para a remissão dos vossos pecados e recebereis, e aqui o que você tem de benefício, e recebereis o dom do Espírito Santo. É muito claro o texto, não é, irmãos? Simples, claro, direto, objetivo. Além disso, ser assim batizado é o mesmo que nascer da água e do Espírito. Eu vou pedir para a irmã Cláudia, pode ler para nós? João 3, verso 5. Se quiser aqui no slide ou na Bíblia, fica à vontade. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mais um texto que, na minha opinião, também claro. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, são instruções claras, e aqui do próprio Senhor Jesus. Pode. Só complementando lá a questão do batismo, é interessante olhar que o batismo, quando nós nos batizamos, é a hora que a fé nossa, ela é efetiva na nossa vida, onde de fato Cristo morre por mim, porque Cristo morreu por todos. Sim. Mas por que não, se já morreu por todos, por que precisa batizar? É porque de fato a fé só vai acontecer, o batismo, tudo que Cristo realizou para nós, só vai ocorrer a hora que eu me batizo, que é a hora que Cristo de fato morreu por mim, porque eu estou mergulhando,
e também ele ressuscitou, como também no futuro eu hei de ressuscitar em Cristo. Então, o batismo de João, eles foram batizados. Então, batismo é batismo. Então, se for falar nisso, tanto faz o batismo, era só mergulhar. Eles já tinham sido mergulhados na água. Porém, Cristo não havia morrido ainda. Sim. Então, a obra de Cristo não iria ocorrer ainda. E eles não poderiam receber o Espírito Santo. Nós, pecadores, não recebemos o Espírito Santo. Receber e habitar em nós só quando Cristo, de fato, a obra dele recai sobre nós. Aí sim, de fato, nós podemos receber o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo depois do batismo porque a obra de Cristo ocorre em nós. Todos os nossos pecados são perdoados. Obrigado, irmão, pelo comentário. E eu separei alguns textos que nós vamos ver à frente também, Romanos, que fala um pouquinho sobre isso, né? Eu deixei aqui em Efésios também, né, capítulo 1, versículo 13, que somos nós selados com o Espírito Santo. Olha o que o texto fala, Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, olha o processo aqui, né? Depois que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, ouvir falar sobre quem? Jesus. O evangelho da vossa salvação, o texto fala. E tendo nele também crido, ou seja, eu creio naquilo que ele falou. Estou crendo nas palavras de Jesus. Fostes, olha o texto, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. É uma promessa, é algo que nós temos dado por ele. Eu deixei também, para não haver nenhuma confusão, que há um só batismo. Olha que a gente está linkando Atos 19, tudo está acontecendo ali em Atos 19 que a gente está falando. E aqui, as passagens que eu coloquei de Efésios, está lá na frente, né? Ao que já aconteceu, que ele está dando instruções. E ele vai falar, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então não tem um batismo separado lá, isolado do Espírito Santo. Entende? No ato da conversão. Novamente, Paulo ele referiu-se ao batismo de João como batismo de arrependimento no versículo 4. Em outras palavras, para ficar mais simples, expressava arrependimento. Basicamente é isso. Por outro lado, seria adequado também referir-se ao batismo que nós conhecemos, cristão, vamos dizer assim, como batismo de fé, que expressa a fé. Simples, não é? Especificamente a nossa fé no quê? Na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. E aí o texto que eu acabei de comentar, que o irmão estava falando a respeito, né, sobre o morrer em Cristo. Olha o que o texto em Romanos vai dizer para nós. Ou vocês, Romanos capítulo 6, versículo 3, 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Mas como? Como, Lucas? Olha o que o texto fala. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Olha que como o texto já forma melhor a ideia, né? De morrer com Cristo. Quando a gente fala, nossa, nós morremos em Cristo, né? Quando a gente é batizado, a gente ressurge em novidade de vida, não é? Então a gente deixa para trás todo o nosso velho eu, né? Os pecados, porque a gente sabe que aquele que foi pregado no madeiro, sepultado e ressuscitado ele fez tudo isso, ele pagou o preço que eu e você merecia ter pago. Nos deu de graça, isso é graça. Então, quando as pessoas recebiam o batismo de João, confessavam os seus pecados, Mateus 1. Antes de ser batizado com o batismo que nós cremos aqui, né, de Jesus, nós, como crente, nós confessamos nossa fé em Jesus. Entende, então, a comparação que nós estamos falando do batismo de João, como o irmão comentou, e do batismo agora, depois de Jesus? A fé dos discípulos de João apontava para o Messias que viria. Ele falava, aquele que virá é maior que eu, aquele que viria. Enquanto a nossa fé aponta para o Messias que já veio, que morreu por nós. Então, olha o texto que eu coloquei para os irmãos também. Se tiver com o microfone e puder fazer a leitura para nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20.
Ele resume muito bem isso também. Gálatas 2, verso 20. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, e não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo da carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Olha que texto maravilhoso, né, irmãos? Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E não é uma frase de efeito, né, para ser usada ali. É algo genuíno, verdadeiro. Uma vez que eu entreguei minha vida a Jesus, fui batizado, sepultado, fui crucificado com Cristo. Na onde? Acabamos de ler em Romanos, na morte pelo batismo. E aí ele fala aqui no texto, ó, a vida que agora vivo, na onde? No corpo, essa vida nossa aqui que agora nós vivemos, depois que nós entregamos nossa vida. O que a gente faz? Eu vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Lembra que a gente está falando sobre voltar nos princípios básicos, valores básicos do Evangelho. O viver por Cristo é se entregar de fato ao ministério, é se entregar de fato à vontade de Jesus, em agradá-lo e fazer a vontade dele. Entende? Eu deixei também, eu não consegui imprimir, eu acabei esquecendo, mas eu deixei também, caso os irmãos quiserem, eu compartilho no grupo. Eu deixei um breve comparativo, um comparativo do batismo administrado por João Batista e o batismo autorizado por Jesus. São semelhantes, né? Por imersão, um por preparação, né, o de João, e o outro por cumprimento. Batismo de arrependimento ensinado por João, batismo de fé ensinado por Jesus. Um procedido por um chamado ao arrependimento, de fato, o outro precedido pela pregação do Evangelho, e a gente vê isso muito em Atos, né, quando as pessoas iam ouvindo o Evangelho sendo pregado, e aí muitos iam se convertendo e sendo batizados, ou seja, precedido pela pregação, contemplando a cruz, né? No caso de João, aguardava ainda a cruz, para ficar mais simples. A fé confessa em Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já no de João não tinha um nome associado ainda, ele batizava, batismo de arrependimento, né? E para a remissão de pecados. E no batismo de Jesus, a promessa do Espírito Santo. Nós cremos que a igreja tem. Então, tudo indica, irmãos, que esses discípulos, quando Paulo chega em Éfeso, não sabiam sobre a relação do batismo com a morte de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tudo que eles ouviram estavam ainda em João Batista. E aí, finalmente, agora nos versículos 6 e 7, o texto vai falar algo assim, ó, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, como um dom. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Ou seja, como dons. Eram ao todo uns 12 homens. A atuação de Paulo, aqui, irmãos, o que pode-se dizer sobre esses versos que nós lemos, é semelhante ao que Pedro e João fizeram quando foram a Samaria. E impuseram as mãos sobre os samaritanos que haviam se tornado cristãos, né? Então, era uma prática orientada e dada ali aos discípulos que acontecia naquele tempo, de impor as mãos. Mas para quê? Né? Como isso acontecia? Esse foi, na verdade, o terceiro episódio aqui em Atos, relacionado com o falar em línguas aqui. Todas as outras vezes, esse fenômeno, vamos dizer assim, se relacionou ao ensino sobre o Espírito Santo. E esses dons, irmãos, entenda, bem brevemente, até porque nosso tempo já vai esgotando, daria outra aula para falar sobre isso, na verdade. Né? Esses dons, resumindo, permitiam que os cristãos conhecessem a vontade de Deus na ausência do Novo Testamento escrito. Lembra que tudo isso que nós estamos lendo estava acontecendo. Eles não tinham o que nós temos em sua completude hoje. Né? A palavra de Deus, sua vontade revelada aqui para nós. Nós temos um modelo de igreja lá atrás. E eles estavam sendo esse modelo de igreja.
Então a revelação temporária através dos dons miraculosos, ela foi substituída pela revelação permanente e completa encontrada aqui no Novo Testamento. Então não precisa revelar algo novo. Não tem algo novo para ser revelado. Já está tudo aqui escrito, entende? E tudo que Jesus fazia em questão de cura, milagres, operação de milagres assim, de forma tão grandiosa que a gente já viu e conhece, da mesma forma, os discípulos fazendo, foi para evidenciar da parte de quem eles veio. Jesus falando, eu sou o Filho de Deus. E os discípulos falando, eu sou o discípulo de Jesus. Então, tudo isso evidenciava isso, esse ato. Em 1 Coríntios vai ficar claro para nós, vou pedir por a Abimael pode ler para nós, 1 Coríntios capítulo 13, eu deixei ali no slide o verso 8, 9 e 13 para nós. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Amém. Amém. Olha que texto, que acho que ele resume bem, né, o que nós estamos falando aqui. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. E o texto depois ele continua falando, até aquele que havia de vir viesse, e ele veio. E ele é Jesus. Tá, mas e o que permanece? Ele fala, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Então esse texto ele esclarece que esses dons miraculosos haveriam de cessar. Claro, nós cremos que Deus é poderoso e ele pode fazer tudo e todas as coisas. Se ele quiser, e nós sabemos que ele faz isso muitas vezes na nossa vida, né? Uma cura que parece impossível acontecer, algo que de fato parecia não ter solução e ali a gente tem a solução, ele pode fazer, ele é Deus. Ele pode continuar fazendo isso. Mas nesse momento aqui teve um propósito, entende? Indicando que a fé e a esperança eram qualidades duradouras, em contraste com a natureza temporária dos dons miraculosos, que serviu, né, para aquele propósito. E aí, concluindo, irmãos, no versículo 8, o texto fala, durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então, depois disso, depois dessa observação feita por Paulo, depois daqueles discípulos ser batizados em nome de Jesus, ele continua a pregar de forma ousada. E ter permissão para falar na sinagoga durante 3 meses foi um recorde, porque a gente até então não tinha um número de tempo que ele ficava ali, né? E provavelmente tinha algum interesse também da parte dos judeus para ele ficar tanto tempo ali falando desse Cristo, né? Do Messias que já tinha vindo. Porque a sua pregação, conforme nós lemos aqui, era a respeito do reino de Deus. E o que essa expressão reino de Deus significa? Em outra forma de se falar, seria sobre o Messias. Já tinha descido. E seu reino. Qual que é o reino desse Messias? A igreja. Muito bem. Paulo falou ao povo acerca de Jesus e da sua noiva, da sua igreja. O reino de Deus é o centro da pregação de Paulo e dos apóstolos e de toda a palavra de Deus. E nossa também, porque é presente e é futuro. Então, irmãos, o início do capítulo 19 aqui, que nós estamos estudando de Atos, revela verdades sobre a fé cristã autêntica, o papel central do Espírito Santo na vida do cristão, a importância que nós temos de dar ao Espírito Santo de Deus. Quando Paulo encontra discípulos que só conheciam o batismo de João, e ele então percebe que faltava ali o entendimento completo do Evangelho e da obra do Espírito Santo, ele já passa a discorrer sobre isso, a fazer uma correção, ou seja, um discipulado sobre o assunto. Paulo os instruiu corretamente e apontou para quem? Para Jesus, como cumprimento da promessa messiânica.
deixando claro que o batismo cristão não é apenas um ritual. Não é porque é bonito, né? É bonito. Tem sua importância, seu valor. Ele tem sua importância. Está ligado diretamente à fé no Cristo que foi crucificado e ressurreto. Demonstrando que a fé cristã está alicerçada na obra consumada de Cristo, completa em Cristo. De novo, na sua morte, ressurreição e glorificação. É esse o Evangelho, irmãos. É isso que nós precisamos pregar. Lembra? De voltar no básico, de voltar no simples, né? O princípio básico das Escrituras. Que Cristo morreu e ressuscitou. A salvação completa requer o Evangelho completo. Deixei aqui na conclusão. Nós não vamos ler todos os textos por conta do tempo, mas Romanos 10 vai nos dizer isso. Não basta apenas arrependimento, como no batismo de João. Ele ensinou algo importante, mas também precisamos entender que Deus conhece a nossa mente e o nosso coração. E é necessário crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Morreu e ressuscitou para justificar o pecador. O Espírito Santo, irmãos, eu coloquei também aqui em destaque, não é opcional, é essencial para a nossa caminhada. É Ele que nos convence do pecado, da morte, do juízo. É Ele que nos guia, nos direciona. Jesus não falou que iria enviar o Consolador? E quem é o Consolador? Isso, o Espírito Santo. A fé cristã verdadeira é acompanhada da habitação do Espírito Santo. Ele nos cela, nos transforma, nos capacita. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, não é? Por isso, quando nós lemos que Cristo vive em nós, né? Cristo vive em mim. Então, é algo importante para a gente pensarmos e entendermos isso. Assim como eu coloquei também aqui no final, sobre o discipulado, né? Que exige, sim, correção doutrinária. O que Paulo estava fazendo aqui? Eles tinham uma base de conhecimento. Eles não eram pessoas ruins. Aqueles homens não estavam rejeitando a verdade. Apenas não conheciam toda a verdade. Paulo revelou essa verdade que é Cristo para eles. Então eles foram batizados em nome de Jesus. Nós vamos ver posteriormente o discorrer de toda a lição que Paulo continua a pregar. Nós vimos em Filipos Paulo ensinando na beira do rio até aqui, em Atenas, né, há poucos domingos na praça lá no Aerópago, né? Em Corinto, na aula passada, na residência ali particular de Tício, Justo. E em Éfeso, agora, Paulo achou uma escola onde ele pode pregar, que vai ser a escola de Tirano. E isso, pelo tempo aqui, nós não vamos conseguir ver agora, mas na próxima aula a gente continua. Então não percam, tá, irmãos? Agora vamos fazer uma pausa para o café e depois já voltamos para o culto de adoração ao Senhor em nome de Jesus. Amém.